Pedro. O capítulo 5 e o versículo 10, o capítulo 5 e o versículo 10 fala assim, que o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória. Nós temos um chamado. Qual é o nosso chamado? A sua eterna glória. Em Cristo, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós estamos olhando para esta epístola, meus irmãos, e esta epístola é uma epístola que o contexto dela é o governo de Nero, quando foi imperador de Roma, um dos terríveis imperadores de Roma. Nero, alguns anos depois de Pedro ter escrito essa carta, Nero incendiou Roma e colocou toda a culpa nos cristãos. Esta epístola ela foi escrita para um povo que estava passando por muitas aflições, provas terríveis. Esse povo estava sendo disperso, estava sendo perseguido. Os dias aqui dessa epístola é uma epístola de conforto, é uma epístola de ânimo, é uma epístola para confirmar a fé. Por isso, ele está encerrando a carta dizendo assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, estavam padecendo, estavam sofrendo, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Não é diferente dos nossos dias. Os nossos dias, nós também temos vivido dias de perseguições, dias de dificuldade, dias de angústia. Nós estamos vivendo dias de dores como parto, como diz o Evangelho de São Mateus. Nós estamos a caminho da vinda de Jesus e a sua vinda é marcada por dias difíceis. Paulo vai dizer que esses dias são dias trabalhosos, são dias de dores. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas nós temos epístolas, cartas, que são verdadeiros livros de conforto, de gozo, é como se fosse um cobertor para quem está com muito frio e aquele cobertor chega na hora certa. A epístola de Pedro é igual aquela para quem está precisando tomar um leite quente, está sentindo muito frio, tremendo de frio, está com as suas mãos manchadas pelo frio, né? A pele já enrugada pelo frio, saindo já fumaça pela boca, e chega um copo de leite quentinho, café quentinho, e aquilo é recebido com muita alegria. Era assim o que estava acontecendo nesses dias, porque viver debaixo do Império Romano, ainda mais com Nero, não era nada fácil, era doloroso. Mas Deus não deixa o seu povo desamparado. Portanto, Ele vai dar aqui ênfase em alguns detalhes. Eu separei como temas, eu separei 5 núcleos de temas e nós vamos falar nessa carta, aprender com essa carta, nós que estamos vivendo dias difíceis, e assim como aquele povo venceu, porque o Deus de toda a glória o fortaleceu, o Deus de toda a glória confirmou, o Deus de toda a glória esteve com ele, e foi tudo para a glória e para a honra do nosso Deus, depois de haverdes padecido um pouco. A primeira lição que eu quero destacar aqui, que a nossa identidade em Cristo é a nossa maior força. Nossa identidade em Cristo é a nossa maior força. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 2, e o versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis
virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo é um versículo imperativo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Pedro traz uma revelação de identidade. Quem são vocês no meio da perseguição? Nós somos um derrotado. Nós somos um povo dispersos. Nós somos um povo do fracasso. Quando eu era adolescente, tinha uma cantora chamada Thalita, e ela cantava assim: derrota não é coisa de cristão. Podemos viver dias difíceis, de aflições, dias de tribulações, de adversidades, dias de guerra. Entretanto, a igreja tem uma identidade. Quem é que nós somos? Nós somos cristãos, nós somos a imagem de Cristo. Quem nós somos? Cópia de Cristo. Quem nós somos? Povo de Deus. Quem nós somos? Geração eleita. Quem nós somos? Nação santa. Quem nós somos? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Os nossos dias de hoje são dias de ausência de identidade. As pessoas não sabem mais quem é homem, quem é mulher, quem é santo, quem é profano, quem é honesto, quem é desonesto, quem é justo, quem é injusto, quem é policial, quem é bandido. A gente não sabe mais em quem confiar. A nossa geração, ela se perde a cada dia na sua identidade. Entretanto, a igreja é o sal da terra. Entretanto, a igreja é a luz do mundo. Entretanto, a igreja tem identidade. Você não é qualquer povo, você não é qualquer nação, você não é qualquer propriedade, você não é qualquer sacerdócio. Você é a geração eleita, você é o sacerdócio real, você é a nação santa, você é povo de Deus, você é propriedade de Deus, e Deus nos incumbiu e nos capacitou para que a igreja anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Além de nós termos uma identidade, nós temos uma mensagem para aqueles que estão sem identidade, estão nas trevas, estão perdidos, estão longe, estão distantes. A igreja tem uma direção: vem para Jesus, vem para a luz, porque a igreja tem identidade. O texto que eu li fala assim, ele vos chamou para a sua eterna glória. Você tem destino, você sabe para onde você vai, você sabe quem você é e para onde você irá. Então, não se preocupe com a tormenta das adversidades. Uma coisa eu vim profetizar para você essa noite: você tem destino e o seu Deus está te guardando, te capacitando. Não desanime, porque essa tempestade, essa luta, essa adversidade vai passar em nome de Jesus. Ele reforça essa igreja. Então, muitas vezes nós temos sentimentos inadequados, ficamos pensando, ficamos questionando, e às vezes nós questionamos a nós mesmos, às vezes questionamos a nossa fé, às vezes questionamos a nossa crença, mas Deus diz: você tem uma identidade, você tem uma identidade. Quem você é? Você é geração eleita. Quem você é? Você é sacerdócio real. Quem você é? Você é uma nação santa. Quem você é? Você é um povo adquirido. Quem que é isso? Você foi comprado por bom preço. Glorifica ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero perguntar para essa igreja, os que têm aqui identidade, sabe o seu papel na fé, na igreja, na sociedade. Você que está em comunhão com a identidade que é Cristo, que é o teu Salvador, que é o teu libertador, você pode aplaudir a Jesus? Você não vai
perder, você não vai ser derrotado, não vai fracassar, você não vai perder a salvação, você tem destino, você não está perdendo tempo na igreja, você não está passando um estágio na igreja probatório. Vou ficar lá, depois Deus vai assinar minha carteira no céu. Não, já está preparado, irmão. O céu é o seu destino, você tem identidade, você é para ser salvo. O inferno é o seu lugar é os céus. Você é de Jesus, você é povo adquirido, foi comprado por bom preço. Glorifica Jesus. Não deixe os pensamentos ficarem rodeando a sua mente, nuvens escuras, pensamento negativo. Não, alinhe a sua mente com a palavra de Deus. Eu quero profetizar mais uma noite. Levanta a sua mão ao céu essa noite. O céu te espera, o céu vai se abrir, as mansões celestiais vão se abrir, e você vai entrar marchando, glorificando ao nome de Jesus, porque o céu é o nosso lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Diga para essa pessoa linda que está no seu lado, fala para assim: os céus é o seu lugar, se prepare, porque o céu já está preparado para te receber. Você tem identidade, aleluia. Segunda coisa que essa carta nos ensina, 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Segunda coisa que essa carta nos ensina: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O que essa carta me ensina? Que sofrimento tem propósito. Por vários anos eu lecionei em teologia a matéria livros poéticos. Vai chegar o livro de Jó, e no livro de Jó nós vamos estudar o seguinte, o tema desse livro: por que sofre o justo? Todo o curso de teologia é voltado para responder esta pergunta: por que o justo sofre? Os amigos de Jó tentaram trazer a ele ideias equivocadas, errôneas, confusas a respeito do sofrimento. Não é tema dessa noite a gente entrar especificamente nesse livro poético. Vamos ficar aqui na carta de 1 Pedro. Vou repetir o texto para você novamente. 1 Pedro 2:21. E você que pode, anote na sua Bíblia, marque esse versículo: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Eu lembro lá em Cruzeiro de um grande amigo meu, um grande homem de Deus. Num domingo à noite ele foi consagrado a presbítero. Ele tinha vários filhos, uma família muito grande, tinha um excelente emprego. Ele foi trabalhar na segunda-feira e perdeu o emprego. Ontem eu sou consagrado e hoje eu estou desempregado. E ele ficou desempregado por vários anos e precisou vender pastel no centro da cidade. Colocou um carrinho de pastel e vendia pastel. Tinha um excelente emprego e agora está passando pelo momento de privação, chamado desemprego. Mas nunca faltou um culto, nunca deixou de orar, nunca deixou de pregar, nunca deixou de evangelizar, porque aquela privação tinha um propósito, e Deus usou poderosamente a vida dele, a vida da sua esposa, das suas filhas, dos seus filhos, nesse momento de privação. Irmão, o cristão pode ficar desempregado? Pode. O cristão pode passar por enfermidade? Pode. O cristão pode bater o carro? Pode. Pode ter o carro roubado? Pode. Pode vir a encher de levar tudo? Pode. Que teoria é essa? Essa teoria confundiu muito a cabeça de Jó, quando seus amigos trouxeram ideias errôneas e equivocadas a respeito do sofrimento. Eu vou ler o texto novamente. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque
Porque tem cristão que reclama do sofrimento, das provações, das adversidades. O povo de Deus aqui estava sendo perseguido, e Pedro disse: meus irmãos, foi para isso que sois chamados. Peraí, Pedro, o Nero aqui, um imperador terrível, que está matando cristãos, perseguindo cristãos, você está dizendo que isso é providência divina? Não, Pedro, essa mensagem eu não quero não. Irmãos, aqueles irmãos não reclamaram não, eles entenderam o propósito, porque para isso sois chamados. Somos chamados para isso, para um tempo de provação, para um tempo de crise. Nós somos chamados para um tempo de deserto, nós somos chamados para um tempo de adversidades. Fosse chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Atenção, o versículo não terminou aqui, vírgula, para que sigais. Onde você está indo? Eu estou no caminho do sofrimento. Não, deixa Jesus, não deixa. Abandona a igreja, não abandono. Então, vai menos a igreja, agora que eu vou muito mais. Mas por quê? Porque eu fui chamado para esse tempo de provação. Eu estou seguindo Jesus, o exemplo de Jesus. Jesus está no jardim de Getsêmani, ele está orando, e há 3 períodos de oração, em Mateus 26, da oração de Jesus no Getsêmani. Boa notícia para a igreja: todo cristão passa pelo Getsêmani. E diz o texto assim, que ele orou. Depois ele foi lá ver os seus discípulos, eles estavam dormindo. Ele voltou a orar. E segundo um livro que eu li, disse que cada período de Jesus durou 1 hora. Ele voltou lá e os seus discípulos estavam dormindo. Aí ele voltou para orar. Como que você fazia? Eu desistia. O texto fala assim, e Jesus voltou a orar e foi um pouco mais adiante. Ele foi para o meio do jardim, para o meio do furacão, e mais 1 hora ele orou, e os discípulos roncavam. Sabe aqueles ronco alto, irmão? Os discípulos roncavam, e Jesus foi um pouco mais adiante. O que é para fazer? É para seguir as suas pisadas. Nós vamos viver dias, meus irmãos, nessa última hora, dias de provações. Vamos viver dias de adversidade que vai colocar em xeque a nossa fé. E eu estou aqui antecipando para essa igreja, para vocês terem maturidade na fé, que no tempo da adversidade, da provação, do sofrimento, a gente não abandona, a gente não afasta, a gente não dá tchau, a gente não vai dormir como foi os discípulos aqui, o Pedro, o Tiago e o João foram dormir, deitaram lá, Jesus está lá orando, clamando lá, eles estão aqui só roncando. Está babando. A boa notícia é que tem gente que vai dormir no tempo da adversidade, mas o verdadeiro cristão, ele vai um pouco mais adiante. Na onde que está fervendo a tormenta, a tribulação, eu vou para o centro. Jesus foi um pouco mais, ele foi para o meio, e mais 1 hora ele orou, porque para isso fostes chamados. Não se preocupe não, na hora que vier adversidade, não se preocupe não, dá glória a Deus, você foi chamado para isso, aleluia. O sofrimento tem propósito, meus irmãos. Nas lutas e tribulações, não desanimem, glorifique a Deus. O fogo que refina o ouro é o mesmo que fortalece a fé. Qual é o propósito em sofrimento? É a tua fé sendo alicerçada, amadurecida, ficando forte. Você está criando músculo na fé, você está criando nervos na fé. Se eu fosse representar por uma árvore, você está criando raízes profundas,
na tempestade, você está na tormenta, na provação, mas você está entendendo que o justo, ele passa por provações, porque o sofrimento tem propósito divino. Aleluia! Chegou um tempo que nós entendemos a palavra de Deus. Nós compreendemos a palavra de Deus e vivemos um tempo onde você fala assim: Senhor, eu estou contigo nesse momento de provação, de tribulação, de aflição, de tormenta. Eu estou entendendo que eu fui chamado para esse tempo e eu não vou desistir, eu não vou retroceder, não vou dormir como alguns, mas eu vou para o meio do jardim da dor, do sofrimento, e eu vou orar, e eu vou me depositar toda a minha confiança em Deus, porque o propósito vem por meio da provação. A provação revela o propósito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pastor, eu passo uma luta no emprego. Fique em paz, irmão. Isso é propósito de Deus. Eu passo uma luta lá no meio dos diretores. Fique em paz. Isso é propósito de Deus, é Deus te fortalecendo. Eu passo uma luta no meio da minha família. Isso é Deus te fortalecendo a sua fé. Eu vou repetir: o sofrimento tem propósito divino. Vou ler o texto da Bíblia novamente. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, os seus passos. Há um dia que o fogo está ardendo, é ali na esquina, para lá que eu vou então. Eu vim aqui. Você veio apagar o fogo? Não, eu vim aqui participar, porque a minha fé está sendo fortalecida. Eu mudo de tema, mas eu vou citar o texto de Hebreus. Deus não tem prazer em quem retrocede. Deus não tem, é para seguir, é igual ele. Terceiro tema, 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pastor Hélio, o que é que tem a ver santidade no meio da aflição? Peraí, o povo estava passando por privação, sofrimento, Império Romano perseguindo, maltratando, e agora o Pedro está falando em santidade. Pastor Hélio, parece que o Pedro está sem mensagem. A gente vai falar de santidade no meio da luta, da adversidade. Não, aí é demais. Aí não, na provação eu até entendi, mas na santidade, no meio da luta, estou sendo perseguido, deixei casa, deixei família, estou andando dispersos, estou deixando a minha terra, a minha pátria, estou sendo levado por causa da luta, e agora irmãos, em todo tempo, seja alvo os teus vestidos. Não justifica você apresentar: eu suportei a aflição, mas não vigiei na santidade. A Bíblia diz: segui a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, santidade é o nosso chamado diário. Irmão, eu não tenho uma desculpa, né? Quando a gente não está bem de saúde, o que você faz? Você vai no médico, o que o médico dá para você? Um atestado médico. Você não trabalha, fica em casa de repouso. Então, Deus, eu estou na luta aqui, eu estou chegando aqui batendo na porta do céu. Senhor, eu estou na aflição. O que você quer? Eu quero um atestado para eu não precisar me santificar. Não, esse atestado não tem. Mas por que, Deus? Porque santidade é o seu chamado diário. Então não importa o tempo de paz, de adversidade, de luta, em todo o tempo as nossas vestes precisam serem
santas. Nós vivemos hoje um caos da santidade. Nós perdemos a identidade de santidade, nós perdemos a noção de santidade. E quando o mundo olha para a igreja, o mundo não consegue identificar a santidade, porque essa identidade nós estamos perdendo. Mas a Bíblia está nos chamando a atenção. Em tempos de adversidade, não esqueça do seu compromisso. Santidade é o nosso chamado diário. Logo, eu chego à seguinte conclusão: santidade não é opção. O que é santidade? Santidade é uma resposta do nosso amor para com Deus. Por que a gente santifica? Porque a gente ama a Deus. Por que a gente consegue ter uma vida de santidade? Não é pela obrigação, nem pelo dever e nem pela ameaça. É um ato de amor. A expressão máxima do meu amor é uma vida santa. É isso que Pedro está ensinando a essa igreja. É isso que Pedro está ensinando a esses irmãos que estão passando por adversidade. Pedro, explica novamente. Explico sim, irmãos. Como é que é, Pedro? Irmãos, santidade não é opção. Santidade é um ato de amor. Você ama Jesus? Hã? As irmãs que são casadas, lembra quando vocês estavam na fase do namoro? Você ficava sabendo que o namorado ia chegar a tal hora. O que as irmãs faziam? Penteavam o cabelo, trocava a roupa, tomava banho, usava perfume, deixava as mãos preparadas, unha das mãos, dos pés, cabelo. E ele só conheceu a verdadeira realidade depois que casou. Porque antes ela sempre se preparava para o encontro. E ela fazia isso por obrigação? Não. Ela fazia por imposição? Não. Ela fazia por quê? Pela expressão de amor. Eu amo meu namorado, eu amo meu noivo. Então ela se preparava, um ato de amor. Então a gente sabe que a gente se esforça para a gente ficar mais bonito e é um ato de amor. O rapaz também que ia lá na casa da moça para buscar para um jantar, para ir para uma sorveteria ou ir para o culto junto, ele também ia bonitinho, né? Penteava o cabelo, fazia a barba, engraxava o sapato, né? Roupa alinhadinha. Então ele se preparava. Mas por que ele fazia? Pelo amor que ele sentia pela menina, pela sua namorada, pela sua noiva. Depois se casaram e viveram felizes para sempre. É assim, é o nível da nossa santidade. Não é por imposição, não é pela obrigação, é um ato de amor. Então, aquela igreja estava passando por dia de perseguição, mas ela não esfriou na santidade, porque aquele povo verdadeiramente amava Jesus. A pergunta que a gente tem que trazer para nós é o seguinte: há algumas áreas da nossa vida que precisa ser banhada pelo sangue de Jesus para uma vida santa. Que áreas da minha mente eu preciso melhorar? É a minha mente? É o meu vocabulário? É os meus olhos? Que área da minha vida eu preciso entregar à santidade? Pastor, mas esse negócio de santidade é da década de 40, da década de 50, agora é tempo de modernidade. A Bíblia disse que o amor de muitos esfriarão. A ausência da santidade é a ausência de amor, porque o fervor do amor me leva à santidade. Quanto mais nós amarmos a Jesus, melhor nós iremos nos apresentarmos a Ele, porque santidade é um reflexo de uma vida de devoção ao amor de Deus. Aleluia! Nesse mesmo tema de santidade banhada com amor,
eu vou para o quarto tópico desse estudo. 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidão de pecados. O que esse versículo me ensina? Que o amor é a nossa marca registrada. O que diz o texto? Mas, sobretudo, ou seja, acima de tudo, tende ardente caridade. E aí segue, uns para com os outros. Eu estava no nível da vertical, amando a Jesus, vida santa. Agora vamos para o nível da horizontal. É o próximo. E aí ele vem com algumas metáforas fenomenais. Ardente. Está dizendo, é para ser fervoroso o meu amor. Uns para com os outros. Isso fala de múltipla ação. Eu tinha um livro de ilustrações. Eu emprestei esses meus livros e os meus amigos levaram, não me devolveram. De memória eu lembro de algumas delas. E tinha uma ilustração que mudou para uma fazenda, uma senhora muito amorosa, e foi morar lá de uma vizinha antiga, e uma vizinha que achava a dona da fazenda. E a vizinha recém-chegada, muito amorosa. Mas a vizinha, de mais tempo na fazenda, resolveu insultar a recém-moradora. Pegou uma caixa e preparou um cardápio, como se fosse presenteá-la com uma torta, com doce. Entretanto, a vizinha mais antiga encheu aquela caixa de estrume de vaca, embrulhou num laço bonito, foi na vizinha recém-chegada, bateu e disse: "Eu vim aqui, tudo bem? Tudo. Eu vim aqui te presentear. Toma aqui meu presente de boas-vindas." Ela foi embora. A vizinha nova abriu, viu aquela cena. Ela falou assim: "Eu vou retribuir." Preparou uma caixa de presentes, fez o melhor embrulho, e dentro do embrulho ela colocou um bilhete. No dia seguinte ela voltou na casa da outra vizinha, a mais antiga, bateu lá: "Ô vizinha, tudo bem?" "Tudo, e você?" "Estou bem. Então, eu vim aqui retribuir o presente de ontem." "Pois não, que alegria, eu recebo sim, um presente para mim." "Sim, é para a senhora. Deus te abençoa, viu?" E a vizinha foi embora. E a vizinha antiga, curiosa, né? E agora? Com aquela ânsia, abriu a caixa, e dentro da caixa tinha um bilhete. Cada um dá o que tem de melhor. Dentro daquela caixa tinha pétalas de rosas vermelhas. Ela encheu uma caixa de rosas vermelhas, cheiro gostoso, agradável. A outra mandou um mau cheiro. A recém-chegada mandou coisas cheirosas. E o bilhete: cada um tem para dar o que tem de melhor. O que nós temos de melhor? O bom aroma de Cristo. Como é a vida dos cristãos? É educação, pois não? Por favor. Como é a vida do cristão? O tom de voz baixo,
Provérbios fala assim, que aquele que usa o tom de voz baixo desvia o furor. Cristãos que têm ardente fervor, ele não altera tom de voz. Tudo que ele fala, ele pede por favor. Tudo que ele pede, ele expressa gratidão, porque é ardente amor. Pastor, aquele povo deveria estar nervoso com aquela luta, aquela angústia, Império Romano, não dormir. Irmão, tem asa ali, da asa menor ali, o Pedro, um excelente professor de teologia, tem asa ali, irmão, que é frio. Tem regiões ali, irmão, que é frio, que é gelado. Quando chegava em Roma, lá no inverno de Roma, era judiava. Tem outros pontos lá, outras regiões também frias. É só os irmãos de passear lá na Europa, vocês vão conhecer alguns países que é gelado. E foi aquele povo que estava passando por aquelas privações. Mas aquele povo não ficou nervoso a ponto de serem ingratos para uns com os outros, porque eles tinham ardente amor. E aí o versículo segue: porque o amor cobrirá multidões de pecado. Quando você conversa com alguém, você fala assim: pois não, o que você precisa? Muito obrigado, por favor. O que está ocorrendo com você? Você está permitindo Deus cobrir multidões dos seus pecados. A Bíblia fala: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, não há verdade em nós. Então todo dia, todos os dias nós pecamos. E se por isso nós precisamos ter ardente amor uns para com os outros. Logo, o amor é a nossa marca registrada. Você já pensou se todo mundo entregar só rosas? Meu Deus do céu, muda o cenário, muda o ambiente, vai florescer o bom cheiro de Cristo. E nessa marca de educação, pois não, por favor, muito obrigado, sempre expressando gratidão, sempre expressando amor, carinho, respeito, isso nos faz cristãos melhores. Ele falou: acima de tudo, ame com sinceridade uns aos outros. O amor não é apenas de palavra, é de ação. E ação, isso envolve gestos, isso envolve carinho, isso envolve perdão, isso envolve educação, isso envolve companheirismo, isso envolve compreensão, isso envolve se colocar no lugar do outro. Ele está me ensinando isso uma igreja que entenderam o motivo desta chamada. Para eu encerrar, 1 Pedro 2,5, meu quinto tópico. O meu segundo foi: o sofrimento tem propósito divino. O terceiro, santidade é o nosso chamado diário. Quarto, o amor é a nossa marca registrada. Quinto, a igreja é a nossa família espiritual. 1 Pedro 2,5. Mas vos desonrastes o pobre. Não, isso aqui é Pedro, que é Tiago. 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja é a nossa família espiritual. Vou ler de novo. Vós sois o quê? Pedras vivas. Nós somos pedras, e pedras vivas. Sois edificados casa espiritual. Então nós não somos parede, nós somos pedra. Então uma pedra junta-se com uma outra pedra. A junção de várias pedras forma uma casa espiritual. E juntos, o que nós somos? Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que esse versículo nos fortalece, nos ensina? Que nós somos, a igreja é a nossa família espiritual. O que esse versículo nos ensina então, como família? Isso fala da nossa unidade. Quando Paulo vai tratar na sua carta de Colossenses, na sua carta de Efésios, ele vai falar de diversos tipos de povos, ele vai dizer que todos eles foram unidos em Cristo. Vocês sois o quê? Pedras vivas, e vocês vão se juntando e vai se formando uma casa espiritual. Pedras vivas. Quando se fazia o sacrifício nos dias do tabernáculo, então o sacerdote, ele tinha que manter o fogo aceso toda noite, não poderia deixar a brasa apagar. Para provocar o incenso, pegava o candeeiro, pegava os aromas e colocava brasas vivas no candeeiro, mais o pó perfumado, e aquilo produziu-se um aroma. Então, a ideia do tabernáculo é de pedras que está pegando fogo. Qual que é a linguagem de Pedro aqui? Ele não está falando mais de pedras em fogo, está falando de pedras vivas. Ou seja, a nossa unidade, a nossa vida, uma igreja viva, ela produz sacrifícios agradáveis a Deus. Uma igreja viva produz aromas agradáveis a Deus. Quando uma igreja ela está viva, um glória a Deus incendeia a igreja. Glória a Deus! Todo mundo glória a Deus. Uma igreja viva, um louvor incendeia a igreja. Uma igreja viva, uma mensagem incendeia a igreja. Tem um fogo, tem a vida de Deus, porque está na unidade, oferecendo sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus. Vou voltar no texto novamente para a gente reforçar o nosso entendimento aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A pergunta que a gente tem que entender é essa: como é que eu estou usando meus dons espirituais? Como é que eu estou trabalhando com os talentos que Deus me deu? Eu estou incendiando a igreja? Estou trazendo fervor à igreja? Estou trazendo comunhão à igreja? Estou trazendo a presença de Deus à igreja? Estou trazendo novas vidas à igreja? Estou trazendo a graça de Deus? Sois pedras vivas, vocês são casa espiritual, vocês são a família espiritual. Deixa eu encerrar aqui. No tabernáculo se colocava a base do tabernáculo e vinha as tábuas do tabernáculo, tá? E aquelas tábuas eram travadas por 3 varas, uma em cima, uma no meio e a outra embaixo. Todo o tabernáculo era travado. Quando nós somos casa espiritual, quando nós estamos travados na comunhão, ou seja, a igreja vive de comunhão, nós estamos na mesma comunhão, no mesmo fervor, no mesmo pensamento, usando os mesmos dons espirituais para a edificação da igreja. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 14, abra a sua Bíblia, para a gente entender esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso 26. 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Cada culto que nós realizamos, a gente edifica. Cada trabalho que a igreja faz,
se provoca edificação. Aleluia! Um canto edifica, um exorto edifica, um prego edifica, um tem uma visão edifica, outro tem uma revelação edifica, uma profecia edifica, e aí ele vai nos edificando, porque nós somos o quê? Família espiritual. O que nós somos? Família espiritual. O que nós somos? Família espiritual. O que nós somos? Família espiritual. E como nós estamos tão edificados, com pedras vivas, nessa comunhão, nesse gozo, nesse fervor, nessa alegria, a gente é ser humano, não é verdade? E às vezes tem necessidade de alguém mudar de uma cidade para outra, e alguém tem que mudar de trabalho para estudar, e quando alguém vem e pede carta de mudança, irmão, parece que um pedaço de nós sai, porque aquela comunhão é tão gostoso, mas a gente vai ter que perder, porque vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, porque vai outros motivos, e aí a pessoa tem que mudar de uma cidade para outra, a gente sente falta, porque nós somos o quê? Família espiritual, pedras vivas, nós somos edificados, uma casa espiritual. Então uma casa não pode vir ser uma casa sem porta, não pode ser uma casa sem janela, não pode ser uma casa sem telhado, não pode ser uma casa sem banheiro. Esses são os itens essenciais para a existência de uma casa. Logo, todos nós somos importantes na casa de Deus. Cada irmão, cada irmã é muito importante. Primeira coisa que eu quero tirar da nossa mente: nunca diga, eu não sou útil na casa de Deus. Todo mundo é útil na casa de Deus. Você é pedra viva, você faz parte dessa casa, você faz parte dessa comunhão. E isso, meus irmãos, nos traz a nossa edificação espiritual. De que maneira? Nós somos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós pedimos oração aqui na igreja, não é verdade? Mas você teria coragem de passar horas e horas de madrugada orando pelo seu irmão? Domingo eu falei assim: irmão, você poderia jejuar pela escola dominical? Eu disse: pastor ele está ficando doido, vou jejuar coisa nenhuma. Mas quando nós somos pedras espirituais vivas, você entende o propósito. Eu vou fazer uma semana de jejum pela escola dominical. Eu vou fazer uma semana de jejum pelos novos convertidos. O pastor Heber está falando sobre o departamento das crianças que nós vamos ter aqui. Eu vou dedicar algumas horas na madrugada, vou fazer um propósito com Deus. Por exemplo, toda quarta-feira eu vou levantar de madrugada, eu vou orar em prol desse propósito da minha igreja, porque a minha igreja vai ter criança. Você está entendendo o que é família espiritual? Pedras vivas. Agora eu vou fazer uma semana de jejum pela vida dos obreiros, vou fazer um jejum pela vida dos jovens, eu vou fazer uma campanha de um propósito de oração. Muitas vezes a gente só ora para nós, a gente só busca para nós, mas buscar para o próximo. Eu preguei aqui há 21 dias atrás sobre níveis de oração, e eu falei o nível da intercessão. É você orar. É você jejuar pelos dizimistas da igreja. Pastor, que negócio é esse? Jejuar pelos dizimistas, sim. Jejuar pelos ofertantes, sim. Porque nós somos pedras vivas. É você fazer uma semana de oração, uma semana de jejum, em prol disso. Senhor, os compromissos da igreja que precisam ser quitados. Será os valores que entram são suficientes para pagar todas as dívidas? Aí você fala assim: peraí, não, eu acho que não, mas eu vou orar, vou jejuar, porque a minha igreja não vai ser envergonhada por falta de pagamento. Eu vou orar, Deus vai dar vitória, porque eu amo a minha igreja não vai ser envergonhada. Irmão, isso é pedra viva, onde você participa ativamente da sua igreja, onde você ora pelos ofertantes. Senhor, levanta na igreja uma multidão de ofertantes. Senhor, eu vou orar para que o Senhor leve a minha igreja para ser 100% dizimista. Senhor, eu vou orar, Senhor, para que na minha igreja toda a membresia leia a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Senhor, traga um desejo
Senhor. Você vai orando, Senhor, desperta os jovens, os obreiros, as irmãs, os varões, para ler a Bíblia. Pois sede pela palavra. Isso é pedra viva. Isso é família espiritual. Onde você quer ver o bem do seu irmão. Senhor, faça da minha casa, da minha igreja, uma igreja de oração, que nós sejamos banhados pela oração, pelo fervor espiritual. Senhor, traga um avivamento. Senhor, eu sou pedra viva, e começa esse avivamento por mim, e que incendeia toda a igreja. Vou profetizar mais para vocês. Vamos viver um tempo novo aqui. Vamos viver um tempo de despertamento. Porque Deus está falando nesse altar. Aleluia. Deus está dizendo: vocês foram chamados para o sofrimento, mas tem propósito. Aleluia. Glória a Deus. Vocês sabem quem vocês são. Você tem identidade. Aleluia. Vocês foram chamados para a santidade. Santidade é um ato de amor em relação a Deus. Você aí, pastor, o que mais tem que fazer? Eu tenho que amar ardentemente. Eu vou amar ardentemente, ou seja, eu vou oferecer o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor? Um coração banhado de amor. Eu vou incendiar a minha igreja de amor. Eu vou oferecer o melhor. Eu vou ser o mais educado, o mais gentil. Eu vou ser alguém que eu vou refletir o caráter de bondoso de Jesus. Quando as pessoas olharem para mim, vão ver na minha vida o perfil de Jesus, a imagem de Jesus, o caráter de Jesus. Você já pensou, irmão, se cada um de nós aqui, irmão, começar a parecer com Jesus? Aleluia! O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser pedra viva. Nós vamos edificar uma casa. Então nós vamos edificar uma casa para a glória e para a honra do nome de Jesus. Em vez da gente falar o seguinte: irmão, falta o dinheiro para pagar as contas, vamos orar para Jesus enviar o recurso. Irmão, vamos para oração. Quero desafiar você a orar de madrugada. Eu quero desafiar você a fazer um jejum pela casa de Deus, pela obra de Deus. Eu quero desafiar você a fazer um jejum pela minha vida. Senhor, abençoe o meu pastor. Dê graça, dê força para eles. São grandes os desafios dele, mas eu vou tirar uma semana que eu vou levantar pela madrugada e eu vou orar para o meu pastor. Senhor, seja com ele, se na vida dele, dê graça para ele, fortalece ele, seja com ele, para que possa cuidar de nós, para que ele possa viver dias gloriosos nessa casa e haja uma explosão da presença, da glória de Deus. Há 2 anos atrás eu disse que ela ensina a ficar os jovens lá. Vamos continuar orando, porque os jovens vão encher ensinos. Aleluia. Eu falo aqui, meu irmão, vamos orar para a nossa orquestra. Descobri hoje uma loja em Taubaté que vende instrumento, vende 10 vezes em junho. Se alguém quiser aprender saxofone, tem um lá bom lá, não é novo, mas está conservado. 10 de R$250. Você vai tocar um saxofone, 250, está barato, hein, irmão? Sabe aquele igual meu, amarelo, bonito? Irmão, o que é R$250? Você vai tocar na casa de Deus. Pastor, quem vai ensinar música? Se faltar professor, eu te ensino a tocar sanfona. Porque tocar saxofone sem tocar. Mas meu até aqui. Eu te ensino a tocar saxofone. É só você ir procurar. Pastor, vou te passar o cartão aqui, passa amanhã e já te trago para você amanhã à noite o seu saxofone. E começa a aula aqui e já vai ser mais um músico aqui na igreja. Lá tem uma flauta, lá tem um clarinete, tem um trombone de vara. Faz tudo por 10 vezes. Tem um trombone de vara por R$1.400. Já pensou 2 aqui na congregação? Bom, o que é R$140, irmão? Você vai no shopping ali, você gasta 250. Aí depois você chega em casa, está com fome de novo.
Irmãos, esse aqui, irmão, eu tive essa loja, irmão, como uma provisão de Deus, para dizer para essa igreja: Deus, assim, eu estou ouvindo a oração desse povo. Já achei a loja que fazem 10 vezes. Agora só falta você dizer: pastor, eu quero aprender música. Vamos fazer a nossa orquestra aqui. Vamos fazer a nossa. Vamos fazer, irmão, vamos fazer. Que eu sou pedra viva, pedra viva, pedra viva. Quero convidar os que são pedras vivas a se colocar em pé para nós vamos orarmos. Aleluia.